Ontem, quarta-feira, dia 2 de agosto, a taxa Selic caiu de 13,75 para 13,25. Nesse vídeo você vai aprender o que é a taxa Selic, para que ela serve, quais foram os motivos que a taxa Selic caiu, quais são as consequências e as oportunidades para você investir tanto em renda fixa quanto em renda variável. Acompanhe comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverso Finanças. Antes de começar esse vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos sobre educação financeira e investimentos de modo geral. Sem delongas, vamos para esse vídeo. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é o principal instrumento de controle da inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, desde empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras que vocês vão colocar, por exemplo, de curto, médio e longo prazo. E só para dar um adendo para vocês aqui sobre inflação, o principal índice que a gente consegue medir a inflação do período é o IPCA, que a gente vê lá, por exemplo, Tesouro IPCA+. E como é que esse IPCA mede a inflação? Pensa no seguinte, no período passado, o arroz estava sendo comercializado a R$10 o quilo no supermercado. Agora está sendo 11. Isso significa que teve um aumento de 10%. É assim que a gente consegue calcular ali o IPCA do período, que seria o principal índice de inflação do país. Quero mostrar para vocês aqui comigo na telinha. Se liguem só, desde agosto aqui de 2020, a gente não tinha os juros descendo. Por quê? Porque a gente só via ele mantendo-se estável em 2 ou subindo até atingir o patamar que a gente tem hoje aí de 13,75. Só agora, em agosto de 2023, ou seja, depois de 3 anos, eles desceram de 13,75 para 13,25 e a tendência é cair mais. Esse é o recado que a gente consegue tirar do Banco Central. Em contrapartida, aqui na inflação, vocês já conseguem ver que a meta de inflação era 3,25. E o IPCA ocorrido foi de 3,16, ou seja, bem em cima. E isso é muito bom. Por quê? Porque significa que a inflação começou a descer. Ok, mas por que você me mostrou aqui o gráfico da inflação e o gráfico da taxa básica de juros? Tá? Lembrando que ambos eu consegui aqui através do site oficial do Banco Central do Brasil, como vocês estão vendo aqui comigo. Tá? Esse gráfico eu tirei daqui. Lembrando que tem um limite aqui, que é o limite mínimo e o limite máximo. Quando a gente especula uma meta da inflação, a gente pode aceitar uma variação de 1,5% para cima ou para baixo da meta. Então, se aqui é 3,25, significa que a mínima é 1,75 e a máxima 4,75. Como a gente está em 3,16, a gente está ótimo na inflação para começar a estimular a economia, diminuindo a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que é isso que está acontecendo aqui agora. Como vocês podem ver, 3,75 foi para 3,25 e vai descer mais ainda, pelo menos é a nossa expectativa. Entendi, Silvio, mas como que a Selic ela regula, ela controla a inflação? Prestem atenção, se eu aumento a taxa Selic, eu deixo mais caro para as pessoas consumirem, deixo mais caro para pegar crédito. Se tem menor consumo, tem menos demanda dos produtos. Se tem menos demanda e tem muita oferta no mercado, significa que vai diminuir o preço dos produtos, controlando a inflação. Agora, o inverso também acontece. Por exemplo, eu diminuindo a taxa Selic, eu vou estar estimulando o crescimento econômico do país. Como assim? Eu vou estar estimulando o consumo. Se eu estimulo o consumo, o que vai acontecer com a demanda? A demanda vai aumentar. Aumentando a demanda, um mesmo produto que tem muita oferta começa a ficar mais escasso, começa a diminuir a oferta dele. O que acontece é que a gente tem a inflação. É assim que a Selic regula a economia. Só que o que acontece? Por que quando eu diminuo a taxa Selic a gente tem o crescimento econômico? Se eu diminuo a taxa Selic, eu aumento o consumo das pessoas. E quem no final vai ter o lucro vai ser a empresa. A empresa com mais lucro vai conseguir aumentar a sua produção, vai produzir mais. Estimulando a produção, a gente tem um PIB maior e também estimula a contratação de novas pessoas, que gera mais emprego, ou seja, diminui o desemprego, aumenta o crescimento econômico por conta do PIB e também aumenta a arrecadação de tributos por parte do governo, aí, porque o PIB foi maior também. Então, o crescimento econômico, o impacto é extremamente significativo com a diminuição da taxa Selic. E a taxa Selic ela é redefinida a cada 45 dias. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão público do Banco Central, eles se reúnem 8 vezes por ano, a cada 45 dias, e decidem se vão manter a taxa Selic é a mesma coisa, ou vão aumentar ou vão diminuir. A tendência, como eu mencionei agora, é diminuir. Se vocês querem entender mais sobre isso, aqui no card eu vou deixar um vídeo sobre educação financeira para vocês também, e te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos relacionados ao mercado financeiro e o mundo dos investimentos como um todo. Só que o mercado ele já sabia que iria cair a taxa da Selic eventualmente. A questão que as pessoas estavam discutindo é quanto que iria cair e até quanto que iria continuar caindo. Essa era a questão.
Ou seja, de 13,75 passou para 13,25 e até quanto mais que vai cair. A expectativa da Focus, que faz uma previsão de mercado sobre a taxa Selic, seria que iria fechar o ano em torno de 12%. Lembrando que isso é uma previsão e fazer previsões sobre o mercado financeiro é muito complexo e várias incertezas acontecem no meio do caminho que podem mudar essa previsão. Mas qual é o motivo do corte? Por que eles fizeram isso? É muito caro vocês pagarem uma taxa muito grande, porque a taxa Selic está em 13,75 menos 3,16 até antes de ontem, então eram juros aí de cerca de 10%. Ainda está muito alto, que a tendência agora é cair, né? Mas é muito caro para o Estado ficar pagando essa quantidade imensa de juros. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, essa taxa alta ela tem tanto um ponto positivo quanto um ponto negativo. Vou explicar para vocês isso aqui. O ponto positivo é que o real ele acaba se valorizando perante outras moedas internacionais, porque os investidores internacionais eles veem o real pagando bem e compram mais real, compram mais títulos públicos do nosso Brasil. Isso acaba interferindo um pouco nas exportações brasileiras, porque nós usamos um mecanismo chamado de flutuação suja. Basicamente a gente desvaloriza o real perante o dólar, porque as negociações internacionais elas são realizadas em dólar, para justamente tornar mais atrativo o nosso produto, nosso serviço para o consumidor internacional. Consequentemente, a gente vende para eles e entra capital no nosso país. Vários países utilizam dessa estratégia, por exemplo, a própria China, ela desvaloriza a moeda chinesa lá perante o dólar e daí eles conseguem comercializar muito mais barato seus produtos e serviços. O ponto negativo é que é um investimento extremamente dinâmico. Ou seja, da mesma maneira que entrou fácil no país e rápido, ele consegue também sair muito fácil e muito rápido, ao contrário de um investimento estrangeiro direto no país, que seria através de, por exemplo, uma joint venture, que é uma parceria entre empresas aqui no Brasil, uma fusão de empresas internacionais, por exemplo, junto com o Brasil, ou até uma aquisição de uma empresa internacional aqui no Brasil. E há vários benefícios em estar recebendo esse investimento direto estrangeiro aqui no país. Esse acontecimento ele traz um impacto socioeconômico muito grande, muito positivo para o país, porque primeiro que gera empregos, traz novas tecnologias do exterior para o Brasil, tornando o Brasil um país mais competitivo internacionalmente e também aumenta o PIB do país, gerando maior arrecadação de impostos também e produzindo mais e, consequentemente, com a geração maior de empregos, também reduz o desemprego no país. Só para vocês entenderem, a competitividade internacional que eu estou falando seria qualidade em produtos, qualidade em serviços. Isso seria ser competitivo internacionalmente falando. E a diminuição na taxa Selic também ajuda a explicar por que o dólar valorizou de ontem para hoje. Ele passou de 4,81 para 4,89. Como vocês podem ver na minha telinha aqui, na verdade, ele subiu um pouco mais. Ele estava lá, dia 2 de agosto, 4,81, agora já está em 4,92, né? Batendo alto aí, porque justamente quando a taxa Selic ela diminui, né? Esses investimentos que eram estrangeiros vão sair daqui do Brasil e vão ir para, por exemplo, outras moedas, né? Muitas das vezes eles vão para o próprio Tesouro Americano mesmo e trazendo mais dólar para o país deles e menos dólar para a gente, desvalorizando o nosso real perante o dólar, por exemplo. Lembrando, pessoal, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos. Eu procuro ser o mais simplista possível, né? O mais fácil possível de você entender é como eu procuro trazer para vocês aqui. Se vocês tiverem sugestões sobre melhorias de comunicação ou melhorias de didática que vocês gostariam de ver o canal Multiverso Finanças apresentando, só deixar aqui nos comentários que vai ser o maior prazer. Continuando aqui, o que vai acontecer com a economia? Quais serão as consequências para o país? Bora comigo. 3 grandes consequências eu trouxe aqui. A primeira delas eu meio que mencionei nesse vídeo, mas eu vou deixar ela mais clara ainda. Diminuindo a taxa Selic, você estimula o consumo e, consequentemente, as pessoas consumindo mais, a demanda vai aumentar. Com maior demanda, os produtos também tendem a ficar mais caros. Com os produtos mais caros, a gente tem o que nós chamamos aí de inflação. Segunda consequência, o dólar vai se valorizar. Como eu expliquei para vocês, esse capital ele é extremamente fácil e rápido de vocês tirarem do Brasil e moverem para os Estados Unidos ou para qualquer outro investimento internacional, por exemplo. Só que é extremamente difícil de você ter uma previsão certa, precisa do que vai acontecer com o dólar ou com a taxa Selic, por exemplo. Por quê? Porque quando as pessoas têm expectativa, tem expectativa que o dólar vai aumentar. Então as pessoas começam a comprar muito mais dólar do que o normal e pode ser que o dólar aumente muito mais do que o que a gente tinha esperado. Em contrapartida, por exemplo, se você for fazer uma previsão de tempo não tem essa incerteza. Não tem essas pessoas que vão olhar a previsão e vão comprar, por exemplo, vai chover, vou comprar
chuva. Não funciona assim. Não tem como você alterar o que vai acontecer com o tempo. Terceira consequência, as rendas fixas elas vão pagar menos no Brasil. Consequentemente, as pessoas vão buscar rentabilidades mais atrativas nas rendas variáveis. Elas vão começar a se arriscar ali, por exemplo, em ações, fundos de investimentos imobiliários, entre outros tipos de renda. Até criptomoedas, por exemplo, pode ser um estilo aí de renda variável. Lembrando que se você quer aprender como diversificar o seu patrimônio, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, que nós vamos estar trazendo estratégias aqui do mercado financeiro para você estar aplicando no seu patrimônio. Como a gente já está entrando em renda fixa e renda variável, o que vai acontecer com a bolsa? O que vai acontecer com a renda variável? Vem comigo. Mas um fato antes da gente entrar é que o segundo melhor momento para você investir é hoje. Porque o melhor foi ontem. Isso porque o tempo ele é um fator exponencial nos juros compostos. Quanto mais tempo você deixar, melhor e maior serão os seus resultados. Então vamos lá, o que vai acontecer com renda fixa, né? Selic, CDI, eles vão pagar menos, porque a taxa Selic está menor. O CDI ele acompanha a taxa Selic, é 0,1 percentual menor do que a taxa Selic. Então se hoje está em 13,25, o CDI vai ser 13,15. E os títulos que sofrem de marcação a mercado, como por exemplo, títulos pré-fixados, IPCA+, CRIs, CRAS, debêntures também são ótimos exemplos. Eles tendem a se valorizar, porque a regra aqui é simples. Diminui a taxa Selic, eles se valorizam. Por que é simples, pessoal? Pensa no seguinte, você pagou R$10 em um título que estava te pagando 13,5% ao ano. Agora, você pagando R$10, você vai conseguir um título que está 13% ao ano. Só isso. Então, se você for vender aquele seu que é 13,5% ao ano, você não vai vender ele por 10, que é o mesmo preço do que rende 13. Você vai vender ele por 11, por 12. Então, a marcação ao mercado aqui foi positiva para vocês nesse sentido aí. E quanto mais extenso, quanto maior for a data de vencimento do seu título, por exemplo, se ao invés de título, você tem dois títulos, um título de 2030 e um de 2040. O de 2040 ele tende a variar mais. Então, nesse caso, que como está reduzindo a taxa, ele vai variar mais para cima do que o título de 2030, ok? Se fosse o contrário, por exemplo, a taxa Selic, ao invés de diminuindo, ela estivesse aumentando, o seu título iria se desvalorizar, ok? E sempre nessa regra, o de 2040 vai ter maior volatilidade do que o de 2030. Se você quer saber todas as diferenças sobre os tesouros, eu vou estar deixando um vídeo aqui no card e na descrição para vocês também, um vídeo completo explicando tudo sobre eles. E o que vai acontecer com as rendas variáveis? As rendas variáveis, elas tendem a se valorizar. Porque, como eu mencionei, quando você estimula o consumo, quem vai estar ganhando no final vai ser as empresas. Como as empresas estão tendo maiores lucros, elas vão expandir as suas operações, aumentar a sua produção, que vai gerar um maior PIB para o país, maior arrecadação de tributos também. Com a expansão das operações, vão precisar de mais empregados, vão estar gerando mais empregos, que vai estar diminuindo o desemprego no país também, auxiliando também no crescimento socioeconômico do país. E com mais estímulos ao consumo, a gente tem mais empresas também fazendo, por exemplo, os IPOs, os follow-on. O IPO é a oferta inicial das ações da sua empresa. O follow-on é uma oferta das ações subsequente a uma empresa que já está listada na Bolsa de Valores. Então, resumidamente, para os empresários é ótimo essa redução na taxa Selic aí, e para o país como um todo também vai trazer um crescimento socioeconômico muito significativo e importante para nós brasileiros. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei para vocês aqui. Caso não tenham, deixem aqui nos comentários. Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo também, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre educação financeira, mercado financeiro, investimentos e como é que você ganha dinheiro nesse mercado. Valeu, bebam água, que o seu cérebro hidratado ele pensa melhor, e até a próxima. Tchau, tchau.